falar um pouquinho sobre o documentário. Eu queria que você contasse a história, assim, quando que você decidiu fazer? Como é que tá aí? Na verdade, ele estava anunciado para 22, a gente está entrando aí 25 e a gente tentou assistir e tal e não conseguimos. Então, em que pé que tá? Como é que começou? E se contar um pouquinho do processo que está sendo para produzir ele e da história desse. Que vai ser com certeza um marco, né? Na E do história. que é, né, o documentário? Para quem está caindo de paraquedas e nunca ouviu falar, puder apresentar também seria ótimo. Eu apresento vocês. Pode falar, é o teu Sim, filho. melhor, com certeza. Então, o documentário chama Exu e o Universo. É, é, quase uma citação de um dos livros mais importantes do King, que chama Exu e a Ordem do Universo. Por quê? Porque uma das figuras centrais desse documentário, além do Orixá Exu e Ifá, é o King. Né? A história da construção dele, do Oduduwa, o Dudu na Europa, o Dudu na África, o Dudu em São Paulo. E ele saiu em 2022, ganhou os dois prêmios mais importantes da cinematografia brasileira, que é melhor documentário longa documental, é um longa-metragem, no Festival Internacional de São Paulo e no Festival Internacional do Rio. São os dois mais importantes. Eu acho um absurdo que não saiu uma matéria no jornal sobre esse filme. Nem antes, nem durante. Nem antes, nem durante, nem depois. Bom, enfim, Exu sabe o que faz. A gente vai lançar agora ele como é que se diz? No streaming, né? Deixa, Exu sabe, entendeu? Esse filme, inclusive, ele foi lançado no meio do primeiro turno para o segundo, entendeu? Onde os evangélicos estavam todos assim, onde toda aquela coisa, gente, quero renovar, não é nada contra evangélicos, porque são tantas linhas também, né? Eu estou falando sobre aquelas que nos atacam, aquelas que tomam dinheiro das pessoas, aquelas que inclusive fazem conluio com narcotráfico, viu, gente? Não sei para vocês que estão me acompanhando, vocês sabiam que tem uma instituição criminosa chamada Traficante de Cristo? Pois é, né? Bom, foco. Eu estava falando o filme, tá. O filme agora, antes de eu falar sobre ele, só para dizer, ele está agora, ele teve que passar longo tempo com a burocracia, liberação de imagens, porque é um filme gravado com pessoas na Eslovênia, na Galícia, Espanha, na África, várias cidades da África, no Brasil, entendeu? Isso tudo é um trâmite muito chato, cara, entendeu? Que não é assim só lançar o filme. Principalmente se ele vai entrar num circuito comercial, vamos dizer assim, em plataformas, né? Mas agora a gente já tem a certeza, já conseguimos ajustar tudo, e estamos determinados e temos condições e vamos lançar esse filme em alguma plataforma até o final desse ano, tá? Isso é o nosso compromisso e das pessoas envolvidas, que foram cobradas por mim e pelo King também. No sentido que tem muita coisa... Eu sou da música, não sou do audiovisual. O King é um escritor, um sacerdote. Então a gente às vezes tem que entender direito. Eu entendo muito do mundo da música, né, burocraticamente, etc. e tal, mas cinema um pouco só, já lancei clipe, etc. e tal, mas não sou doutor nisso. Bom, vamos lá, a história do filme em si, né? O King, nos anos 80 e 90, ele tinha o costume de levar brasileiros para fazer iniciações na África, para terem esse tipo de experiência na terra-mãe, né? Com os sacerdotes de lá, que ele não consegue trazer todos. O King traz por volta de 13 sacerdotes, entre tocadores, mulheres e homens. Mas lá na África, cara, são dezenas, entendeu? Então é uma experiência única. Só que parece que deu algum problema lá nos anos 80, 90. King ficou decepcionado, que eu acho que parece com a atitude de alguns brasileiros lá na época, e o King resolveu nunca mais, entendeu? Quando virou o século, não, quando fomos para a segunda dezena do novo século, entendeu? O King resolveu reativar isso,
diáspora, entendeu? Além dos africanos virem para cá, nós irmos para lá, para fazermos coisas que só dá para ser feitas lá, com plantas de lá, com axé de lá, com mais de 30 sacerdotes, todos especializados, quase todos especializados, que é uma coisa também muito típica africana, tá? No Brasil, os sacerdotes tiveram que aprender de tudo um pouco, né? Lá não, o cara é de Oxum, ela é uma sacerdotisa de Oxum, ela é uma sacerdotisa de Oxum, especializada nisso, entendeu? Então, essas são coisas que a gente só consegue lá. Eu vou, eu vou contar de novo, cara. Mais um, tá vendo? Esse Nazi, ele é um menino levado, cara. Ele é um menino levado. O Orixá, dizem, né, que no meu jogo fala Ifá te ama, Nazi. Eu tenho também muita ligação com o Eber e eu deixo sempre o meu menino interno vivo, porque eu sou cantor. Na hora que o meu menino interno morrer, meu herê, sei lá, entendeu? Não vou ter mais gato subir no palco. Entendeu? Enfrentar essas palhaçadas que aconteceram agora aí, ainda dá risada, sabe? Sempre fui travesso, desde a infância, entendeu? Sacou? E eu, como bom filho de orixá travesso, como eu falei para vocês, os mais importantes, Ifá, depois mães. Eu recomendo até isso antes de fazer orixá. Mesmo porque o ideal é você fazer Ifá e saber quais são os mais importantes. Eu também tinha medo de fazer mães. Por que, Nas? Porque também você faz um par. Tem coisas que a gente não pode contar, né? Mas isso eu acho que eu posso contar. É muita responsabilidade você ser feito nas mães. Vai te ser dado um poder para você, entendeu? Que pode se voltar contra você, se você não souber usar, entendeu? Então, eu sabia que a gente, para fazer mães, tinha que fazer um pacto verbal, falado. Tipo, olha, se eu usar essa energia para fazer o mal, eu quero que tal desgraça aconteça comigo. Não, você tem que fazer. Não sei se hoje ainda fazem, viu? Antigamente era Ainda assim. fazem. Ainda fazem, né? Eu, eu interpreto de tal maneira. Primeiro que tem que avisar, porque realmente, vocês devem saber, tem muita gente que faz as mães e fica pagando de bruxa aí, né? Não é legal. Porque você está falando contra as mães. Elas são denominadas feiticeiras, mas não é aquela bruxa da Idade Média. É feiticeiras porque elas dominam a magia. Mas o que acaba chamando? Ah, as feiticeiras, fica parecendo que é aquela velha que está no bosque lá, fazendo sopa de criança recém-nascida. Não é isso, gente, entendeu? Mas é um poder delicado se mexer. E eu tinha medo também. Então, a primeira vez que... Medo assim, porque eu estava numa fase querendo fazer maldade ainda. Eu sou sincerão, hein? Depois do uísque, então mais ainda, entendeu? Eu, que naquela época eu estava fazendo maldade, cara. Foi aquela hora, porque eu tive assim, esse negócio assim do nazi irado, macumbando, até eu virar um homem de fá e falar, cara, deixa que o orixá se vinga por mim, entendeu? Deixa que eles fazem por mim, cara. Se eu tenho fé neles, sou filho deles, né? Então eu tive, não foi assim, pá, da noite pro dia. Eu fui caminhando para esse lado fum-fum, né, que significa esse lado da pureza, entendeu? Até a página 2, né? E eu não fui em 2011, que foi a primeira vez, tá? Em 2000, porque a gente ia assim, ano sim, ano não, né? Na segunda vez, não, minto. A primeira vez... Não, eu não fui na primeira vez em 2011, 2013 eu já fui. 2015, que foi a minha segunda ida para lá, o King veio conversar comigo e falou, Nazi, porra, eu tinha um programa no Canal Brasil na época, né? Chamava Nazi Noite Adentro, teve 6 temporadas. King chegou e falou, Nazi, por que você não pega essa turma aí, cara, e a gente leva para África para você fazer, pô, registrar essas coisas das músicas, que a gente tem muitos ilês da África e do Benin, da Nigéria e do Benin, para mostrar os seus orixás, seus voduns, e os toques dele, cada um diferente dos outros, entendeu? Sabe? Instrumentos diferentes. E o King falou isso, a princípio, uma coisa musical, entendeu? E o que nós fizemos? Eu peguei aquela minha equipe do Canal Brasil, eu e o King levamos para lá,
É engraçado que eu não uso, né? Apesar dos detratores falando que eu sou um drogado, né? Eu não uso mais nada, só bebo e fumo cigarro, né? E o King todo preocupado, só essas, né, fofocas, né? O Nazi, Babanazi, Babanazi, seus amigos, então vou levar maconha pra lá, né, Babanazi? Eu com medo de ser preso, porque ser preso na Nigéria, meu filho, entendeu? Pô, claro que não, babá, mas deixa que eu vou falar com eles, porque eles todos são, né? Pô, pessoal de cinema, cara, entendeu? Pá, entendeu? É, e nós fomos, cara, fomos sem diretor. É, eu lembro que na época a gente até tentou cogitar o. Esquecer um puta diretor, cara, esqueci, vou lembrar o nome dele. João Weiner. João Weiner, puta diretor, famoso. Mas aí foi assim, vamos fazer um negócio? Foi uma coisa anárquica. Vamos lá, a gente filmar tudo. A gente vai fazer o contrário. Primeiro, em vez de ter um roteiro e filmar as coisas que são interessantes no roteiro, vamos filmar tudo e depois a gente monta isso daqui num roteiro, como se fosse um quebra-cabeça, entendeu? A gente foi, eles ficaram lá, filmamos coisas incríveis, sem uma direção assim, aleatório, sacou? E voltou, e todo mundo meio se, sabe, aí que você vê a importância de um diretor. E aí? Tô cheio de coisa filmada aí. Fazer o que com isso? Se desmobilizou. E em 2017, apareceu a figura do diretor Thiago Zanato, um cara que já tinha feito um curta-metragem premiado, chamado La Flaca, uma coisa assim, sobre uma trans, uma coisa legal, sabe? E ele chegou através do diretor de fotografia, que viria a ser o diretor da fotografia, o Marco Antônio Ferreira. Olha, tem esse diretor aqui, ele está interessado no nosso projeto. Isso já em 2017. O legal é que o Thiago, ele não entendia nada de orixá, entendeu? Entendi o que qualquer brasileiro médio entende, entendeu? E eu achei isso legal, entendeu? Legal porque é importante uma visão também um pouco diferenciada do que se fosse um sacerdote fazendo, você entende? Alguém muito engajado na religião, eu gosto disso. Deixa que a parte assim do conteúdo, eu, o King, nós vamos dar. Tanto que eu e o King somos uns dos roteiristas do filme. Eu e o King somos produtores, né? E roteiristas, né? Eu devia estar na ficha técnica, eu já falei isso pro Thiago, também na trilha sonora, que eu trabalhei bastante na trilha sonora, mas tudo bem. Eu aprendi em Fá aqui, ó. Não precisa dessas vaidades. Brincadeira. Não, tô falando sério. É, aí nós fomos dessa vez com um diretor, também com um roteiro, também que não tinha muito roteiro, para te falar a verdade. Tínhamos, mas filmamos coisas muito específicas, muito incríveis. Aí na volta de 2017, eu fiquei muito, né? Eu principalmente com o Thiago, né? Esse é um projeto, é a menina dos meus olhos, cara. Eu posso falar isso para vocês. Claro, eu tenho discos incríveis que eu amo, que eu tenho um orgulho, tanto com Ira como solo. Mas esse projeto, para mim, é uma coisa tão especial na minha vida que eu compararia às obras mais importantes da minha carreira. Isso para mim mesmo, entendeu? Pela importância que tem, na minha visão, ao combate da intolerância religiosa, a jogar luz sobre os cultos afro-brasileiros, principalmente sobre Exu, que é o orixá mais caluniado, entendeu? E quando nós voltamos, né, a gente também não tinha ideia qual vai ser o assunto do filme, a cultura iorubá. Ah. Aí, em conversas aqui, tomando um vinho, divagando, e isso foi legal, porque o diretor Tiago, que eu falei para vocês, que não entendia um pouquinho de orixá, como qualquer... Ele começou a se aprofundar, entendeu? Começou a estudar isso, se interessou, se apaixonou, depois de ter filmado, apaixonou, ficou legal. Não, eu nem sei se ele se iniciou, acho que ele não se iniciou, eu acho que ele fez ebó, bori, essas coisas, entendeu? E aí, a gente, não sei por que a gente chegou na conclusão, cara, porque o Tiago também usou muito o livro Exu e o Universo, né, que tinha sido lançado há pouco tempo, né, que é um livro muito completo, que não fala só sobre Exu.
Fala, na verdade, sobre a cultura tradicional iorubá, né? E como ela chegou no Brasil. Tem um prefácio, inclusive, da Ronilda, a nossa querida Ronilda Ribeiro, né? Incrível, explicando a diáspora, né, dos nossos amigos sequestrados e torturados e escravizados, né? E nós chegamos à conclusão, Exu. Por que Exu? Porque Exu é o orixá centro de toda a cosmogonia Ketonagô. Ele é o orixá central, entendeu? Ele é o orixá mais próximo do ser humano. Ele foi o primeiro orixá a ser criado por Olomilaifá, por Eledumare, entendeu? A primeira estrela no céu, entendeu? Ele é central, porque tudo que a gente fala de intolerância religiosa, seja na Umbanda, seja no Candomblé, seja no Codifá, é sobre Exu que cai, entendeu? O diabo, coisa ruim, aquele que destrói as vidas, aquele que dá risada da desgraça dos outros. Não, não pode. Tanto que esse filme começa com uma manifestação no YouTube de um sacerdote, né, empurrando a cabeça de um cara, falando, qual é o seu nome? Eu sou Exu da Rua, entendeu? Qualquer idiota faz isso, entendeu? Entendeu? E a gente tem, cenas no STF, porque, meus amigos, para quem não sabe, a nossa religião teve que ir para o Supremo para poder ter o abate religioso. Quem é da religião judaica tem a comida kosher, que é uma macumba também, viu? Tem que ser cortado por um rabino, tem que ter uma reza, tem que estar para um determinado lado, tem as suas esquisilas, entendeu? A comida halal, que é dos muçulmanos, também é a mesma coisa, entendeu? Isso não precisou passar pelo STF. Mas como diz o meu grande amigo, doutor Eldio Silva, mas a galinha da religião de preto teve que passar pelo STF, né? 11-0. Né? Bom, essas são as coisas que fizeram no filme a gente começar a tomar forma. Criar e ver os principais personagens, né? King, central, conduzindo a gente, né, na filosofia e no ensinamento e na história da religião tradicional iorubá. Outra personagem negra, a nossa Yaeshu, né, que é de uma linhagem de sacerdotisas de Exu. Ela sucedeu a mãe dela, a mãe carnal. E no Brasil, você vê, a gente tem um preconceito, agora está mudando um pouco, que mulheres... A gente já tinha no passado, né? No passado não se fazia filho de Exu. Tem gente que fala assim, você é filho de Exu, cara? Então é por isso que você é louco? Não, não, eu já era louco antes de ser filho de Exu. As pessoas não iniciavam as pessoas em Exu, entendeu? Isso nos primórdios, entendeu? E as pessoas até pouco tempo achavam que mulher não podia ser sacerdotisa de Exu, entendeu? Sabe, coisas que, sei lá, fazem parte da nossa... do nosso sincretismo, também da perseguição dos escravos. A gente não pode colocar isso tudo na culpa, entendeu? Dos sacerdotes antigos. Eles sofrendo coisas diferentes da gente, não tinha rede social, graças a Deus, mas também sofreram a sua opressão,